Tá, mas e essas pessoas que se identificam como animal? Tu já ouviu falar nisso? Eu não tô falando de brincadeira ou de fantasias. Existem pessoas que realmente acreditam que dentro delas vive uma essência animal, como se dentro delas vivesse um animal, um lobo, um cachorro ou um gato. O vídeo de hoje é sobre esse tema super atual e polêmico, mas a ideia aqui não é julgar, e sim entender o que isso nos revela sobre a mente humana e o que leva uma pessoa a deixar de se identificar com o humano e começar a se identificar com um animal. Até que não seria má ideia, né, se tu for pensar, o cachorro não precisa trabalhar, não precisa ir atrás do próprio alimento, sair todo dia, dorme a maior parte do tempo. Será que é isso que essas pessoas pensam? Se tu quer entender e conhecer um pouco mais sobre esse assunto, fica aqui comigo nesse vídeo. O meu nome é Tieme e eu sou psicóloga. Existe um grupo de pessoas que se denomina Therians. Essas pessoas sentem que têm uma identidade animal. Elas querem viver e se comportar como animais, mesmo tendo nascido humanos. Mas não se trata de fantasia ou de cosplay, mas sim de uma experiência subjetiva. Por exemplo, uma pessoa pode dizer que ela se identifica como um lobo, e aí ela se comporta de uma maneira diferente, ela sente o corpo dela de uma maneira diferente, ela diz que tem instintos diferentes, ela percebe o mundo de uma forma diferente e por isso age diferente também. Também existem pessoas que se identificam com objetos ou com personagens fictícios, ou até se identificam com uma outra idade diferente da idade que eles têm, né? E só que a gente não vai entrar nesse assunto porque senão vai ficar muito longo o vídeo. A gente vai focar nos Therians, que são os que se identificam como animais. O que acontece é que cada pessoa tem um jeito de lidar com as suas experiências, seus sentimentos, angústias, desejos, e essa identificação com os animais é um jeito de lidar. Mas algumas pessoas não têm uma estrutura interna, uma estrutura psíquica bem formada para lidar com tudo isso, com esses desejos, angústias e sentimentos. Algumas pessoas têm uma fragilidade maior. E quando essas pessoas passam por algo muito impactante, como a perda de alguém importante, ou a perda de um emprego, ou se tornar pai ou mãe, né, ter uma mudança muito grande na vida que causa um estresse grande, que causa uma preocupação grande, que tem um impacto na vida dessa pessoa, elas acabam deixando o que está dentro invadir a realidade. É como se faltasse um filtro que separa o que é real do que é fantasia, um filtro que separa o que é interno, o que é psíquico, do que é real, da realidade mesmo do mundo. E quando esse filtro falha e o mundo interno invade a realidade, é que pode acontecer delírios, pode acontecer da pessoa escutar vozes, ter delírios de perseguição. Na psicanálise, a gente acredita que quando uma pessoa acredita que é um animal de verdade, não como uma metáfora, isso pode ser um delírio. Mas um delírio não é uma mentira, uma invenção qualquer, é uma tentativa da mente de reorganizar a realidade quando ela fica insuportável ou sem sentido. É quando falta essa estrutura psíquica que é para dar conta de algumas situações de alto estresse, de alto impacto, é que pode acontecer esse delírio. Então a gente está falando de pessoas que provavelmente foram negligenciadas na infância, que têm um ego fragilizado, e quando elas sofrem uma situação de alto impacto, de muito estresse na vida, elas acabam deixando que essa realidade interna invada a realidade externa. Elas acabam lidando dessa forma, deixando que algo interno venha para a realidade. Ou seja, se identificar como um animal, nesses casos, pode ser uma forma psicótica de dar sentido ao mundo, quando a capacidade de simbolização falha. Quer dizer, quando a capacidade dessa pessoa de identificar e expressar o que ela está sentindo falha. Claro que nem todo mundo que se fantasia ou que performa como um animal entra nesse caso também, né? Isso pode ser uma forma de expressão, pode ser uma brincadeira. A diferença está justamente aí, na crença. Se a pessoa sabe que ela está brincando, performando ou expressando algo subjetivo, é porque ela tem essa capacidade de simbolizar. Mas se ela acredita realmente que ela é um animal, se ela se identifica como um animal, a gente tem que olhar isso aí com mais cuidado. Então, de forma resumida, quando uma pessoa não consegue mais diferenciar o que é imaginação do que é realidade, ela pode acabar vivendo num mundo que é só dela, com regras que são só dela, que são diferentes das de todo mundo. O eu dessa pessoa está mais frágil, mais confuso, e ela cria significados próprios para essa realidade, para tentar organizar a experiência de vida dela.
E o delírio, nesse caso, ele se apresenta como uma solução para reorganizar o mundo interno, o mundo psíquico dessa pessoa quando tudo parece estar desmoronando. Então, a identificação com animais, como a gente vê com os Therians, pode ser uma forma de expressão da subjetividade, mas quando essa identificação se torna uma ruptura com a realidade que é compartilhada, isso pode indicar uma grande fragilidade psíquica. Talvez mais do que julgar ou rotular, o grande desafio seja entender o que tudo isso nos diz sobre a subjetividade humana, sobre o quanto estamos todos tentando lidar com a nossa falta, com a nossa solidão, com a nossa busca por sentido. Tu já sentiu alguma coisa parecida? Esse movimento te intrigou? Se esse tema te intrigou e se tu gostou desse conteúdo, curte aqui esse vídeo para me apoiar. Obrigada e até mais.